E esse cara polêmico chamado Paulo Freire, hein? Tem gente que defende, tem gente que ataca, né? E o que a gente sabe sobre ele, né? O certo sobre ele é que nasceu na década de 20, era um nordestino, fez faculdade de Direito, cristão e que sempre tentou defender a educação, principalmente na área de alfabetização. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gostaria que o nosso canal continuasse evoluindo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito e incentiva muito a gente a continuar com o nosso trabalho. Hoje eu estou aqui com o professor Bruno Pontes, um super professor do ensino fundamental e do ensino médio. E eu gostaria de começar perguntando para ele o que você acha, Bruno, sobre essa questão do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele no Brasil é uma figura super emblemática, não só no Brasil como no mundo de modo geral, mas no Brasil é literalmente assim, a galera que é do time do Paulo Freire é a galera que odeia o Paulo Freire. Agora a questão toda acho que as pessoas que odeiam o Paulo Freire nem sabem por que não gostam dele, e a galera que defende talvez também nem saiba por que ele é tão bom assim. Então o nosso objetivo aqui hoje, né, o que a gente se propôs a fazer um vídeo, é talvez a gente tentar reconstruir a imagem do Paulo Freire para as pessoas. Né? Algumas pessoas têm muitas pessoas têm muitos equívocos com relação a quem foi ao Paulo Freire, qual foi o trabalho dele e qual é a importância que ele tem para a sociedade. Existe um livro chamado Desconstrução do Paulo Freire, né? Desconstruindo o Paulo Freire. E a gente aqui, a gente não está para destruir ele e muito menos para ficar exaltando ele. A gente está aqui hoje para colocar ele no local dele, né? No local apropriado dele, dentro da visão de dois professores, né? Eu sou da área de matemática, o Bruno da área de geografia, do ensino fundamental e do ensino médio. O que eu acho mais relevante sobre a figura do Paulo Freire aqui no Brasil é essa associação que existe entre o Paulo Freire e a esquerda brasileira, né? Para a galera que não conhece muito sobre a política no Brasil, o Brasil passou aí bastante tempo, né, 13 anos, sobre um governo que era vinculado à esquerda. Inclusive, em 2012, foi quando o Paulo Freire se tornou o patrono da educação brasileira. Agora, a questão toda é, em que momento da história o Paulo Freire se vincula à política dessa forma, para ele poder ser associado diretamente à esquerda? Porque uma coisa que é interessante, na minha visão, é que a crítica no Brasil àqueles que não gostam do Paulo Freire, né, aqueles que não gostam, criticam, é essa associação. Ninguém critica diretamente o método dele, né? Então, em que momento ele se vincula, ou a figura do Paulo Freire, o método dele à política de esquerda no Brasil, né? Isso é muito interessante que você está falando, e para a gente começar a trilhar esse caminho, a gente precisa começar a visualizar de onde que ele veio e como que ele foi se constituindo. Então, ele nasceu no Nordeste na década de 20. Se atualmente o Nordeste já não tem todos os recursos que o Sudeste tem, imagine na década de 20. Então, ele nasce num cenário, num ambiente que ele está envolvido com pessoas, está cercado de pessoas que, por mais que a família dele tivesse um pouco mais de recursos do que as outras pessoas, ele está rodeado de pessoas que sofrem de necessidades, sofrem com uma série de necessidades. Depois disso, uma outra característica super importante é que ele é cristão. E quando entra essa questão dele ser cristão, eu não estou querendo estereotipar o cristão dizendo que o cristão sempre faz o bem ou que o cristão pode fazer uma coisa, não pode fazer coisa errada ou não. É simplesmente uma característica dele, que vai se juntar com a outra característica quando ele faz a faculdade de Direito. Então, a gente tem uma personalidade de uma pessoa que nasce no Nordeste, no meio de um sofrimento da população perante as características ali daquela época. Você tem um cara que faz Direito, que já tem uma tendência para defender, uma ideia, para defender as pessoas, né? A profissão é voltada para isso, não necessariamente sempre vai fazer isso, mas a profissão é para isso, né? Para defender uma determinada ideia, e ele é um cara cristão. E quando ele se forma, a área que ele vai se trabalhar vai ser justamente a área da educação.
E isso acaba compondo uma personalidade, se a gente olhar de fora, independente de quem seja, é um cara que é um humanista, que ele vai tentar defender as pessoas, não é? E isso é muito interessante porque, fazendo essa analogia entre o advogado Paulo Freire e a defesa das pessoas, uma forma que ele encontra, né, de defender a dignidade do ser humano, vamos dizer assim, é por meio da alfabetização. Você imagina, e isso é muito relevante, você imaginar uma pessoa que está ali, ele nasceu em 21, então ele começa a trabalhar no SESI, né, que aí ele tem um contato maior com a educação de fato, em 47. Imagine, em 1947, uma pessoa que está se propondo a trabalhar com educação e do modo como ele está trabalhando, que é com a educação de jovens e adultos. Até hoje, no Brasil, o Brasil não conseguiu erradicar o analfabetismo. Ou seja, se até hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que tem ao nosso redor, a gente não conseguiu erradicar o analfabetismo, você imagina o quão impactante era trabalhar com o analfabetismo de adultos na década de 40. Então, nesse caso, você percebe que é uma pessoa que está tentando buscar alguma forma de inclusão. Querendo ou não, a gente não tem como dizer que o Paulo Freire não buscava, já na década de 40, uma tentativa de incluir, no caso, os adultos, justamente porque uma coisa muito interessante que tem que imaginar é que, na passagem da década de 40 para a década de 50, o Brasil viveu um crescimento econômico formidável. Lembre da época do JK, por exemplo, né, Juscelino Kubitschek. E você tem que imaginar o seguinte: você tem uma democracia de massas, ou seja, é necessário que as pessoas consumam, que as pessoas comprem, só que para poder comprar e consumir você precisa de um emprego, precisa de um trabalho. Como é que você vai trabalhar e ter um poder aquisitivo um pouco melhor se você não tem a capacidade de ler, né? Então, na ideia do Paulo Freire, o nosso desenvolvimento só teria sucesso de fato se essa população marginalizada, e marginal no sentido estrito da palavra, ela está à margem daquela sociedade que corria por um fluxo, todo aquele desenvolvimento do Brasil na década de 50. Então, querendo ou não, o impacto da ideia do Paulo Freire, e aí, sem tocar no método dele, que apesar de simples, é muito eficaz, para a educação de jovens e adultos, isso é muito importante que fique claro, é que é um cara que está pensando na inserção das pessoas dentro de um movimento, dentro de uma revolução social que o Brasil está vivendo na década de 50. Né? Então, esse ponto que o Bruno acabou de falar é super importante, e como eu sou da área de matemática, eu visualizo muito mais a questão dos números, né? E com certeza a população na década de 40 majoritariamente era analfabeta. E mais ainda tem a questão que, pelo menos até a década de 60, quem era um analfabeto não poderia votar, não poderia se envolver, era excluso da sociedade por uma questão de voto. Então, o Paulo Freire ele vem para tentar ajudar a população a solucionar um problema que a população tinha naquela época como característica. É muito importante que você toque nesse assunto, por quê? Porque isso só reafirma um aspecto que a gente sempre discute aqui nos nossos debates sobre o Resenha Educação, no que a gente vai tratar, como a gente visualiza a educação, porque a educação ela é um mosaico, a educação ela é um grande quebra-cabeça que só uma pessoa, e mais importante, uma só área não vai conseguir dar conta de responder ou criar uma solução que seja eficiente e eficaz, ainda mais para o século XXI. E no caso do Paulo Freire, a gente consegue perceber o quão impactante é a dimensão política da educação. Por isso que a gente sempre fala que quando a gente for tratar sobre educação, a gente não pode deixar de lado o aspecto pedagógico, óbvio, né? Isso aí é a essência, né? Vamos dizer assim, mas o aspecto econômico, o aspecto político, e não político no sentido partidário. Quando a gente reduz o Paulo Freire à esquerda e à direita, a gente literalmente está tirando a essência do impacto do Paulo Freire. É claro que a gente pode criticar as várias dimensões, como a gente vai fazer aqui, mas imaginem o quão impactante em termos políticos é a capacidade de você criar um método que é super simples e conseguir fazer com que ele alfabetize um número gigantesco de pessoas. Quero marcar duas coisas importantes. Primeiro, é o famoso curso que foi dado pelo Paulo Freire em Angicos, na década de 60, em que ele educou em 40 horas, ele alfabetizou em 40 horas 300 pessoas de uma vez só. Olha, se você não imagina que isso é impactante,
eu não consigo imaginar o que você entende pela palavra impactante. Porque você conseguir fazer com que 300 adultos e jovens consigam ler num tempo de 40 horas, claro, essa pessoa que está saindo desse curso, ela não vai ser o Vinícius de Moraes, entendeu? Ela não é o Drummond de Andrade. Ela não vai escrever um poema e um texto maravilhoso. Mas você já tem a capacidade dessa pessoa ler, por exemplo, uma receita de bolo. Dessa pessoa, por exemplo, sozinha, pegar um ônibus. Dessa pessoa sozinha, conseguir anotar uma informação. Isso, a capacidade de liberdade, de autonomia. Tanto é que o Paulo Freire escreve em 96 o Pedagogia da Autonomia, né? Ou seja, para você ver o quão o desenvolvimento do raciocínio dele vai levando até essa essência. Alfabetizar uma pessoa é dar para ela autonomia, a capacidade de ela não depender mais de ninguém para se mover no mundo. Então, você imagina, na década de 60, você conseguir fazer esse tipo de coisa, não tem só uma dimensão pedagógica, que a gente não tratou ainda, né, que é o método Paulo Freire de alfabetização. Mas eu quero que vocês visualizem o seguinte: você pode não gostar do Paulo Freire e você pode gostar do Paulo Freire, isso seria até interessante. Mas você conseguir perceber a dimensão política que é a figura e o método, e com certeza a atuação pedagógica do Paulo Freire na nossa história e no planeta, até porque o cara tem 40 títulos de honoris causa. Eu não sei quem mais no planeta consegue ter essa dimensão intelectual e acadêmica, né? É muito interessante essa metáfora que você fez, né, do quebra-cabeça, porque o Paulo Freire, na minha concepção, ele é mais uma peça desse quebra-cabeça chamada educação. A educação, né, como o Bruno falou, é um sistema extremamente complexo. Se você pegar profissionais só de uma área, né, a gente não consegue dar soluções para a educação como um todo, porque a educação como um todo envolve as questões políticas, envolve as questões sociais, envolve as questões econômicas, envolve várias questões que exigem habilidades, exigem conhecimento de muitas áreas de conhecimento para compor aquilo ali. Dizer que o Paulo Freire, quando ele dar uma solução para a alfabetização, quando ele deu uma solução para a alfabetização de jovens e adultos, ele está solucionando a educação como um todo, isso é falso, né? Então, ele fez um grande trabalho. Agora, isso a gente não pode colocar ele como solucionador de uma questão tão ampla quanto a questão da educação. Por exemplo, atualmente, ele não responde situações, né, de questões atuais, de desfarelamento da família, ou de uma questão econômica, ou de uma questão política ou social. Ele respondia às questões daquela época em si. Isso que o Emanuel acabou de falar é muito importante sobre o lance do mosaico, do quebra-cabeça, porque existe um canal no YouTube, né, que as pessoas conhecem, chamado Brasil Paralelo, que fez uma série de vídeos, são 3 vídeos falando sobre o Paulo Freire, e, infelizmente, apesar da produção ser boa, vocês que têm interesse sobre educação, seria muito interessante que vocês vissem os vídeos, porque ali há um discurso, e é um discurso que é coerente, não é uma informação aleatória, é interessante para você ver. Uma coisa muito errada que as pessoas têm é que quando elas vão procurar sobre um tema, elas só procuram um tema que aborda a situação na linguagem e nos termos que ela quer, né? Nos termos que eu considero que são relevantes. Do ponto de vista dela. Também, do ponto de vista dela. Agora, se você parar para analisar também de um outro ponto de vista, e é por isso que eu falo, o Paulo Freire ele é uma figura tão emblemática, tão importante, né, na história do Brasil, tirando o fato se ele é um cara que realmente deve ser o patrão da educação brasileira ou se não deve ser, isso não importa para a gente aqui. Eu quero que fique muito claro que o interessante aqui é entender os dois lados. Por quê? Porque só ficar de um lado e só ficar do outro lado não ajuda a gente em nada. Por quê? Porque se a gente só falar mal do Paulo Freire, a gente está jogando na lata do lixo um processo pedagógico que é inevitavelmente eficiente e eficaz. Ou seja, não pode chegar qualquer pessoa aqui e discutir com a gente, falar mal do Paulo Freire, falar que ele é o que for. Mas não dá para dizer que o método dele é de se jogar no lixo, porque não é. Então, no caso, uma coisa que eu acho que é um problema nesse vídeo, e que eu acho que seja um problema das pessoas que criticam o Paulo Freire, é o fato das pessoas reduzirem
a educação brasileira ao Paulo Freire. Como o Emanuel falou, a educação ela é um mosaico. Ao mesmo tempo que é equivocado a gente falar que a educação brasileira deu errado, como muitas pessoas falam hoje em dia, porque foi o Paulo Freire que orientou a nossa educação, é errado dizer também que só um cara ele vai ser o determinante para poder conduzir todo um processo de educação que deu, na visão de muitos brasileiros, né? Depende de como você vai avaliar isso, um processo que deu errado. Ou seja, ao mesmo tempo ele não é o responsável, ao mesmo tempo ele não é o único cara que seria o responsável. Então, no caso do Brasil Paralelo, né, você deveria falar não só do Paulo Freire, porque não falaram também do Darcy Ribeiro, porque não falaram também do Anísio Teixeira, porque não falaram também de outras figuras. Por quê? Invariavelmente, a nossa educação não é só pensada por uma pessoa só. Então, eu acho que isso já é um problema. Mas assistam. É um vídeo interessante, é uma série de vídeos bem produzidas, inclusive, né, que mostra um determinado ponto de vista que é coerente. É muito importante entender os dois lados. Esse é o primeiro ponto. A educação, ela é um mosaico. Nem o Paulo Freire é o único responsável, nem ele é o único culpado, né? E outra coisa que é muito importante, falando aí sobre o Paulo, né, é o seguinte, é que o Paulo Freire, ele propõe algo, que foi o que o Versosa falou, né, que é o lance da família. Ele falou que hoje o Paulo Freire ele não responderia, por exemplo, a um problema que seria o desfacelamento da família, né? Só você ver aí, né? A gente pode depois botar aí a informação no cardzinho para vocês, se vocês quiserem, a quantidade de divórcios, né? Ou seja, a gente percebe que o divórcio tem aumentado no Brasil e no mundo de modo geral nos últimos anos. Isso na década de 40, década de 50, década de 60, isso não era comum de acontecer. Onde eu quero chegar? É o desfacelamento da família, como o Versosa falou. E uma das coisas que o Paulo Freire pregava era o diálogo. E o diálogo e a interação da família. Já desde quando? Já desde os anos 60. Se você imaginar que a gente está falando de uma época em que a palmatória, né, ali anos 40, por exemplo, era uma prática. Imagina você pegar uma criança de 12 anos e dar uma paulada na mão dela. Hoje em dia, meu amigo, você é preso. Entendeu? Você é preso, você vai ser escruzinhado pela sociedade inteira. E esse cara, nesse contexto, e é por isso que eu quero deixar bem claro o excepcionalismo do pensamento do Paulo Freire, é esse cara chegar e falar assim, olha, a gente tem que propor o diálogo. E não só o diálogo com a família, mas também o diálogo com o aluno. A década de 40, a década de 50, não existia diálogo com ninguém. O professor chegava, e é o grande marco do pensamento do Paulo Freire, quando ele escreve o Pedagogia do Oprimido, falando sobre a pedagogia bancária. Isso tem que ser eliminado. O que é a pedagogia bancária para o Paulo Freire? O professor ele deposita as informações para o aluno e o aluno simplesmente vai recebendo aquelas coisas ali, né? Ou seja, você tem um cara na passagem dos anos 40 para os anos 50, em todo esse contexto que eu frisei agora, que está propondo o diálogo com o aluno, e no caso aí, obviamente, o diálogo com pessoas mais velhas, né? No caso, com mais idade, né? São os jovens e adultos, e propondo um diálogo, uma participação da família mais ativa no processo de educação. Ou seja, se você vai realmente querer reduzir esse cara dizendo que a educação brasileira deu errado por causa dele, só porque ele é o patrão da educação brasileira, não é bem por aí. Assim como também ele não é a única possível peça que vai dar uma solução. Esperar que o Paulo Freire dê todas as soluções para a educação brasileira, para o nosso exame do PISA melhorar, para o nosso interesse em matemática melhorar, para o nosso estudo crítico da história brasileira melhorar. Olha só, não é bem por aí que a coisa anda. Por quê? Porque ele não vai conseguir sozinho salvar toda a educação brasileira. Então, nesse ponto que o Bruno está falando, nesses vários pontos que o Bruno levantou, uma coisa que eu vou fazer uma leve comparação é levantar o seguinte: quando a gente pensa no Vygotsky, quando a gente pensa no Piaget, quando a gente pensa nos grandes estudiosos, tanto da área de educação quanto até mesmo de outras áreas, por exemplo, de psicologia, a gente não pensa neles, né, nos grandes pensadores, como pessoas que deram solução
total para um determinado problema. Eles pensaram e trabalharam, atuaram em determinada área de conhecimento. Então, pegaram o Paulo Freire, que estava fazendo um trabalho que era super diferenciado, né? Propondo uma educação mais horizontal, né? Ou seja, uma educação onde o professor estava mais próximo do aluno, tentando entender os seus problemas e não só empurrando a informação. Se você pensar que esse cara, na década de 40, 50, até 60, estava pensando nisso, e que os professores no Brasil, até a década de 80 ou 90, ainda eram extremamente agressivos com os alunos, esse é um marco onde coloca ele num ponto diferenciado com relação a todos os outros profissionais. Agora, uma coisa super interessante é quando a gente traz o Paulo Freire para 2020, né? Esse ano que está surpreendendo todo mundo e está impactando a vida de todo mundo. Como é que a gente usa a metodologia do Paulo Freire dentro da sala de aula do Ensino Fundamental 2 e do ensino médio, sendo um professor de matemática e de geografia? Como é que a gente faz isso, Bruno? Eu fico me imaginando o que o Paulo Freire estaria escrevendo hoje na situação de ensino híbrido se ele estivesse vivo, né? Principalmente porque, vamos lá, como é que a gente poderia encaixar o Paulo Freire nas nossas aulas hoje de geografia, de matemática, de história, coisa do tipo? Eu acho que, primeiro, aí já há um grande equívoco, que é a gente querer inserir o Paulo Freire na nossa aula de geografia, história e matemática. Principalmente porque, aí é uma visão muito particular, o Paulo Freire, eu acredito que ele tem uma grande resposta prática e uma grande resposta teórica. Qual é, na minha visão, a grande resposta prática do Paulo Freire? É o método dele. A ideia que ele teve lá nos anos 40 de pegar o mundo conhecido, ou seja, a referência do aluno, para poder alfabetizá-lo, né? Quem sabe aquelas coisas mais comuns, como usar a palavra tijolo, usar a palavra pobreza, trabalho, e a partir disso ir, né? Das palavras de referência e gerando todo o caminho do aluno na alfabetização. Isso é a resposta prática. E a resposta teórica dele, invariavelmente, é o aspecto da relação afetiva, da proximidade, do diálogo, da relação horizontal entre professor e aluno, né? Claro que a gente tem problemas com isso? Tem. Muitos pais e colégios exigem que nós sejamos hierarquizantes, né? Ou seja, eu sou professor, eu mando, você obedece. Só que o que acontece? Hoje em dia, com o ensino híbrido, fica mais difícil de você fazer isso, né? Até porque as pessoas estão mais abaladas psicologicamente e emocionalmente, né? Imagina o que é para uma criança de 9, 10, 11 anos ter que ficar trancada em casa. E não poder ir para a escola, sendo que a escola é o principal ambiente de socialização dessas crianças, né? Imagina aí, Versosa, quando você ia para a escola, né, porque você ia para o colégio, o quão legal era ir para a escola. Estudar não era legal, ter aula não era maneiro, mas ter o convívio lá com seus colegas era legal, né? Como é que o Paulo Freire podia ajudar? Eu acho que a única forma que eu visualizo é o espaço que ele propõe para o diálogo e para a afetividade. E para a compreensão também, sendo um cristão para compreensão. Então, eu acho que esse ponto que o Bruno tocou é um ponto super importante, que ele tem uma solução muito prática para a questão da alfabetização de jovens e adultos, né? Ele pode até ser aplicado em crianças com adaptação, né? Mas o trabalho dele é a alfabetização de jovens e adultos. Quando eu penso enquanto professor de matemática, né, especialista em matemática, professor do ensino fundamental e do ensino médio, eu não consigo extrair exatamente essa técnica para dentro do meu conhecimento. O que eu consigo extrair do estudo dele é a questão da afetividade, é a questão de olhar para o aluno como um ser que é igual a mim, que está equiparado a mim, diferente do que os professores faziam antigamente. A gente tem uma proposta diferente de trabalho, onde eu visualizo onde o aluno pode aplicar aquele conhecimento ou pegar o conhecimento que o aluno já tem da vida real dele e usar aquilo dali para ensinar a matemática. Então,
nesses pontos, ele tem uma determinada importância. A questão é que nesses pontos, né, com relação à afetividade, com relação a trazer alguma coisa da vida do aluno ou interagir mais com o aluno para que eu não faça essa educação bancária, que ele usa esse termo, eu tenho outros profissionais de outras áreas e profissionais que são muito mais atuais falando, relatando ou então pesquisando sobre isso mais efetivamente. O Paulo Freire, ele não é original nessas áreas. Então, o que o Paulo Freire, a importância dele é o trabalho, o conjunto como um todo, o conjunto do trabalho dele como um todo. Mas essas partes específicas não vêm dele. E quando a gente pensa que não vem dele, então a gente pensa que teria uma outra pessoa pesquisando efetivamente com mais autoridade do que ele nessas áreas. E quando a gente pensa no mundo de 2020, dentro de uma sala de aula de matemática, a gente entende que essas ferramentas que o Paulo Freire falou foram importantes na época, mas não são o suficientes agora para que eu dê uma boa aula ou para que os alunos entendam aquilo ali adequadamente. Então, existe essa questão do desencontro. Aí eu estou falando da minha área, professor de matemática explicitamente. Existe esse desencontro onde eu não tenho uma referência da questão da alfabetização, eu preciso que o meu aluno seja alfabetizado, eu não consigo trabalhar com um aluno se ele não for alfabetizado, e eu tenho a referência da questão da afetividade com o aluno e de tentar trazer o aluno enquanto um ser social que já traz uma bagagem de conhecimento, né? O aluno não tratar o aluno como uma tábua rasa, não tratar o aluno como um ser sem luz. Esse conhecimento é muito legal que o Paulo Freire traz, mas esse conhecimento que o Paulo Freire traz já tem outros especialistas, inclusive muito mais atuais do que ele, que trabalham com essa situação. Esse aspecto da introdução das ideias do Paulo Freire na aula de matemática ou na aula de geografia, que seja, eu acho que tem um ruído com os professores que tem essa aversão ao Paulo Freire, porque tem a famosa frase, né? Eu não consigo inserir Paulo Freire na minha aula. Não dá para colocar Paulo Freire numa sala com 40 alunos. Mas, olha só, ninguém está falando que é para você fazer isso. E nem está dizendo que o Paulo Freire tem uma solução para isso. Então, primeira coisa, em relação ao Paulo Freire, eu imagino que tem muito preconceito em relação ao que mesmo ele pode servir para a gente. O que o Emanuel acabou de falar, eu acho que é super importante pessoas terem em mente, que é isso. Não é porque você dá aula de geografia, história, matemática e o Paulo Freire é o patrono da educação, que você tem que pegar o Paulo Freire e tentar inserir na sua aula de qualquer jeito. Até porque o que o Emanuel está falando de relevante é isso. A gente está falando aqui que o Paulo Freire propôs o diálogo já desde os anos 40, que ele propôs a dimensão da afetividade, aquilo tudo. Só que existem autores hoje que estão abordando essa discussão de uma forma muito mais sofisticada do que se você fosse pegar aí o Pedagogia do Oprimido, ou sei lá, o Pedagogia da Autonomia, ou qualquer livro do Paulo Freire, e fosse lê-lo e achar que você, por ler aquilo ali, você ia conseguir inserir aquilo na sua aula, né? Ou seja, uma coisa em 2020. outra. Em 2020. Claro, é bem possível que se você fosse ler um teórico atual que fale sobre a dimensão afetivo-emocional, até porque hoje em dia, o Emanuel pode falar isso até melhor, já é sabido que uma pessoa... Lá nos anos 40, a gente não sabia disso em termos neurológicos. Você consegue aprender melhor se você se envolve emocionalmente com a matéria, com o conteúdo, com aquela prática, aquela atividade. Se você não se envolve emocionalmente, é difícil aquilo ali fazer sentido, ter valor de uma forma que você consiga aprender de fato. O Paulo Freire não sabia, não tinha essas informações lá na década de 40. E hoje em dia, você vai ler quem? O Paulo Freire? Ou você vai ler um cara que está falando sobre neurociências e pedagogia e tudo mais? É claro que você pode ler os dois, até porque, possivelmente, um cara que está falando de neurociências e educação, você vai conversar com ele provavelmente leu Paulo Freire. Por quê? Porque o conhecimento brota de algum lugar, ele não sai do nada.
Então, o cara que era lá um neurocientista, provavelmente deve ter lido Paulo Freire para chegar nesse aspecto. Então, é aquilo. O Paulo Freire não pode ser reduzido como a única resposta possível para todos os problemas. Isso é muito, muito legal se, de novo, a gente fazer aquela comparação da gente pegar o Piaget ou o Vygotsky, e que são caras que são extremamente marcantes, não tem como negar a importância deles na história da educação, e dizer assim, olha, Bruno, acabei de ler o Piaget e acabei de ler o Vygotsky. Pronto, agora eu estou preparado para dar aula, eu vou dar a melhor aula do mundo. Né? Não interessa de quem eu vou ler aquilo dali vai dar mais um embasamento para mim, vai me trazer técnicas que são muito legais, que são muito importantes, né? E técnicas que são aplicáveis dentro de sala de aulas, né? Apesar de ter outras técnicas que talvez não sejam tão úteis, principalmente dentro de determinada metodologia que o colégio use, mas vai ter muita coisa que esses autores a gente vai conseguir trazer e aplicar na sala de aula de 2020. Agora, não quer dizer que o fato de eu ter lido os maiores educadores ou os mais importantes educadores da história vai pegar e vai solucionar todos os problemas da educação dentro da sala de aula. Isso é importante porque o Paulo Freire, ele desenvolveu um método de alfabetização. Ele não desenvolveu, por exemplo, um método de dar aula. O Paulo Freire nunca chegou em nenhum livro do Paulo Freire, ele chega e fala assim, ó, você tem que dividir o quadro assim, usar tal giz para tal coisa, ou então você tem que a cada 15 dias fazer uma revisão, porque a taxa de esquecimento... Ele não tem nada a ver, ele não está falando nada disso. Tanto é que você lê qualquer livro do Paulo Freire, você pode ler todos, em nenhum momento ele explica para você assim, detalhadamente, olha, eu entro na aula às 7 horas, aí eu converso com os alunos até 7h20, aí eu preparo o pessoal, mando eles pegarem o caderno. Ele não está falando de didática, por exemplo. Então, você não vai ler Paulo Freire e sair de lá falando assim, não, agora eu vou dar a melhor aula do mundo. Assim como você não vai ler Vygotsky e vai conseguir entender os meandros do subconsciente dos seus alunos. Isso não faz nenhum sentido. Né? Então você volta a dizer, chegar e falar que o Paulo Freire não serve para nada, não dá para botar na sua aula, mas ninguém está falando que é para você fazer isso. E a outra coisa, aquela galera que trabalha assim com concurso, né, com estudo de alto desempenho, né, vai falar assim, o Paulo Freire também não serve nada para mim também. Mas meu filho também ele não está dando uma resposta para isso não, né? Eu acho que a gente tem que sair daqui hoje nesse vídeo entendendo que o Paulo Freire tem uma dimensão absurda em termos de sair da caixinha, né? Pelo que ele estava falando nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, né? Então, você chegar e falar que a educação brasileira é ruim hoje por causa dele, coloca você num anacronismo de ideias, num equívoco, né? Que chega a ser constrangedor. Por quê? Porque, volto a dizer, e é onde eu queria chegar, o Paulo Freire ele é parte da solução e não a solução como um todo. Isso é super interessante, né? Ele é uma peça do quebra-cabeça e não o quebra-cabeça todo. E quando alguém vem atacar o Paulo Freire no sentido de dizer assim, olha, esse cara é um inútil, esse cara não presta, enfim, qualquer coisa desse tipo, isso chega a ser, como você usou muito bem a palavra, constrangedor, né? Eu olho para a pessoa e estou vendo uma pessoa inocente com relação a uma área de conhecimento, né? Você mais sutil com relação a isso, de falar que a pessoa talvez não esteja tão inteirado com as questões da educação em si, e que talvez a gente esteja olhando para um outro lado, né? Um lado mais político do que o lado educacional. Sim, os livros do Paulo Freire, né, ele tem as questões sociais envolvidas dentro dele. E na minha concepção, não tinha como ser diferente aquilo ali. Por que não tinha como ser diferente? Como a gente tratou no início do vídeo, a característica, a pessoa ou a persona que a gente está estudando, tinha totalmente voltado para o lado social. Né? Ele tinha uma tendência a querer ajudar as pessoas, a querer resolver um problema estrutural dentro da nossa sociedade que carrega até hoje. Né? Independente de quem é a culpa, esse problema existe.
né? Agora, como que a gente vai solucionar? Eu não faço a mínima ideia, mas o problema existe. E a visão dele de solucionar aquilo dali era muito específica. E algumas pessoas tendem a atacar o Paulo Freire por conta das questões, das soluções que ele dava como resposta aos problemas sociais. Quando chega na década de 60, no início da década de 60, aí o Bruno vai poder falar melhor sobre isso, onde ele entra para a política mais efetivamente dentro do Plano Nacional de Alfabetização. O presidente chama ele como uma pessoa de referência para esse plano. Ele entra para o mundo político, né, para o mundo político, e ele vem carregado com essas características, né, das respostas ou das ideias dele com relação aos problemas sociais. Então, quando as pessoas começam a associar ele dentro da política, as pessoas começam a misturar essas duas coisas. Então, lá na frente, ele se torna um exilado político, e não é um exilado da educação, é um exilado político. E as pessoas começam a olhar para ele como uma referência política. Quando a gente chega na década de 80, né, ele se torna secretário de Educação, ele vem a fundar o partido do PT, a ser uma das pessoas que ajuda a fundar o PT. Quando chega mais um pouquinho lá na frente, ele se torna uma referência de esquerda política, né, por ser uma pessoa que está sempre atuando em defesa do cidadão. Ele, o tempo todo, ele sempre negou Marx, né? Ele sempre se disse uma pessoa que defendia o socialismo cristão, que é uma coisa totalmente diferente do que o Marx defendia, e as pessoas começam a confundir, a fazer essa fusão da educação com a política. Então, existia o grande pesquisador, o grande defensor de uma questão de uma mudança radical dentro da educação. E, em algum momento, essa imagem passa a se misturar com a pessoa política. E os dois lados, né, tanto a esquerda e a direita, começam a confundir as coisas, no sentido de trazer o Paulo Freire como, olha, o pessoal da esquerda fala assim, olha, ele é uma solução para a educação, porque ele está trazendo boas ideias, né? E aí a gente pega essa pecinha do quebra-cabeça e transforma no quebra-cabeça inteiro, e o outro lado falando assim, olha, esse cara não é o quebra-cabeça inteiro. Esse cara, vocês estão falando que é o quebra-cabeça inteiro, eu não quero ele como um quebra-cabeça inteiro. E aí acaba confundindo as duas coisas com um certo grau que hoje em dia é quase que difícil de conversar com alguém de uma forma saudável, de uma forma educada, e tentar separar essas duas coisas. O aspecto político do Paulo Freire talvez é algo que as pessoas que, obviamente, falam mal dele, né, mas não entendem o Paulo Freire, eu diria que ele meio que caiu assim Claro, ele estava envolvido com política, principalmente porque, acho que é muito claro que as pessoas entendam isso. O Paulo Freire vai ser preso, ali os 70 dias, lá nos anos 60, principalmente porque a figura dele está vinculada à figura de João Goulart. Eu não sei se a galera lembra disso, vou deixar claro aqui para as pessoas saberem, mas o método do Paulo Freire foi algo tão revolucionário na passagem dos anos 50 para os anos 60, que ele conduziu um processo de alfabetização de adultos com o Miguel Arraes, né, que era prefeito e depois governador de Pernambuco, né, prefeito de Recife, governador de Pernambuco, e o método dele deu tão certo que ele foi convidado pelo João Goulart para iniciar um programa de alfabetização no Brasil que se não me engano, ia alfabetizar 5 milhões de pessoas, né? Mas o mais importante disso, que a galera não sabe, é que esse programa que o Paulo Freire ia liderar no governo lá do Jango, ele estava recebendo dinheiro dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ia, de fato, colocar dinheiro num programa absolutamente vamos dizer assim, revolucionário, socialista, no auge da Guerra Fria, porque não sei se a galera lembra disso, mas a década de 60 é o auge da Guerra Fria, né? Claro,
Eu não vou nem falar aqui sobre o assassinato do Kennedy, não vou nem falar aqui sobre a mudança da posicionamento político dos Estados Unidos nos anos 60, do governo militar que foi instaurado no Brasil em 64. Eu não estou querendo falar disso. O que eu estou querendo abordar é que o projeto do Paulo Freire ficou muito associado a essa esquerda, a ser um revolucionário, a ser, né, um comunista, principalmente porque ele está associado à figura do Jango. E não sei se vocês lembram disso ou não, mas o Jango ele é retirado do poder e ele vai morrer exilado lá no Uruguai. E o Paulo Freire ele vai fugir para onde? Ele foge para a Bolívia, né? E logo depois tem um golpe de Estado e depois ele foge de novo para onde? Ele foge para o Chile, né? E claro que a figura dele vai ficar associada ao Allende. E o Allende também era visto como um comunistazinho, aquela coisa toda. Então, invariavelmente, né, essas associações políticas do Paulo Freire, até essa época, elas estão associadas ao quê? Elas estão associadas diretamente a figuras políticas que ficaram marcadas na história como figuras de esquerda. Mas uma coisa que é muito importante ressaltar é o seguinte, o Paulo Freire, ele sai do Chile e ele vai dar aula onde? Ele vai dar aula em Cuba? Não. Ele vai dar aula na Rússia? Comunista? Não. Ele vai dar aula em Harvard. Ele vai dar aula em Harvard, Estados Unidos, o seio do capitalismo. Né? Então, realmente, até que ponto a figura do Paulo Freire é uma figura de esquerda revolucionária ou ele é uma figura que, ao longo do tempo, acabou sendo associada a figuras de esquerda na América Latina? Porque, vamos lá, o cara foi dar aula em Harvard. Aí a pergunta que eu te faço, Emanuel, qual é o nível de comunista que tem em Harvard hoje aí nos Estados Unidos? Eu posso continuar rindo até o final de 2020 ou eu posso já pular para outro assunto? Não, pula para outro assunto por enquanto. Então, o que eu adicionaria a mais dentro do raciocínio do Bruno é o seguinte, é que a metodologia dele de alfabetização e as ideias dele de proximidade, de trazer a vida do aluno para dentro de sala de aula para que o aluno aprenda, isso é aplicado no mundo inteiro. E os livros dele e as ideias dele são trazidas para dentro da educação, dentro de vários países hoje em dia. Isso não quer dizer que o país tenha um plano, né, que adote o Paulo Freire também como patrono, ou que ele seja a única referência. O que acontece na prática é algumas escolas entendem o Paulo Freire e trazem ele como uma referência. Não quer dizer que existe lá o professor que está se formando na faculdade, pega o livro dele, pega o livro do Paulo Freire e tem lá um roteiro, né? Como o Bruno falou, olha, escreva assim, divida a sala assim, faça isso no segundo tempo de aula, aplique esse tipo de atividade, faça isso. Então, isso não existe. O que existe, sim, é uma compreensão da importância do Paulo Freire. E, mais ainda, quando a gente pensa na parte educacional, vamos pensar na possibilidade de tirar o Paulo Freire, né, um exemplo de ser o patrono. Quem seria a outra possibilidade mais próxima de ser esse patrono? Seria o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, ele é um cara muito mais intenso do que o próprio Paulo Freire. Né? Ou seja, muito mais comunista revolucionário do que o Paulo Freire. Exatamente. Então, quando a gente pensa nesse sentido de pegar as outras personalidades de educação que trabalharam ou que tiveram uma grande importância dentro da educação, a gente começa a observar que essas pessoas estão extremamente preocupadas, voltadas com as soluções deles para o lado social. Porque nós, enquanto educadores, eu de matemática, o Bruno de geografia ou qualquer outro professor, entende que não adianta você colocar a melhor sala de aula dentro de um colégio, com todos os recursos, com laptop, com projetor, com computador, um computador para cada aluno, se a vida social dele está desestruturada, se os pais, se a família, se o ambiente onde ele vive, se ele não se alimenta direito, ou seja, se todos aqueles problemas ali ao redor não estão funcionando, a educação não vai para frente.
Não tem jeito. Vou tentar simplificar para quem não é da área de educação ou para arranjar um exemplo mais simples. Pensa o seguinte: o seu pai bateu na sua mãe, a sua mãe esfaqueou o seu pai, e no próximo dia você está dentro de sala de aula. Você está dentro de sala de aula tendo que absorver um conhecimento. Você acredita que você, emocionalmente, você vai estar preparado para receber aquela informação ali? Não. Então, isso se reflete em outras situações. Por exemplo, como eu já falei aqui nos vídeos aqui do canal, exemplos de crianças que chegam dentro da escola passando fome, que só tem uma refeição por dia. Então, essas crianças que passam por problemas sociais onde o pai está desempregado há vários meses, os pais, seja lá quem for, o responsável, estão desempregados há vários meses, passando por diversas dificuldades, por várias questões psicológicas também. Então, quando essa criança chega dentro da escola e ela não está preparada para estar resolvendo, aprendendo, e todos os educadores que começam a entender todos os problemas dentro da sala de aula, começam a ter uma tendência a defender o lado social. E isso faz com que seja associado com uma questão de esquerda, e a questão não é essa. É uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas que acompanham a gente, sejam elas professores ou não professores, né, eu até acharia interessante que pessoas que não trabalham com a educação assistissem o canal para poder ver como os professores visualizam a questão de dentro, né? Porque a gente ou visualiza ou os universitários falando, né, os professores acadêmicos, ou então pessoas que não vivem na escola falando sobre educação. Mas uma coisa que todo mundo tem que sair desse vídeo sabendo é que a escola não é um prédio. A escola são as pessoas. A escola são as pessoas. O que faz, você pode ter um prédio simples, mas se você tem as pessoas ali todas com a mesma energia, todas, como o Emanuel acabou de falar, bem alimentadas, com segurança. Olha, eu não sei se vocês sabem disso, mas o INPA, né? O INPA, que é um instituto de matemática super conceituado no planeta inteiro, ele nos anos 50, você acha que ele tinha o quê? Um quadro, giz e pessoas comprometidas a fazerem aquilo ali, né? Para eu ter uma escola bem estruturada, eu preciso de ter computadores, eu não preciso ter laptops, data shows, eu preciso ter pessoas com segurança, eu preciso ter pessoas que são amadas, eu preciso ter pessoas que têm um ambiente familiar saudável, eu preciso ter crianças que têm famílias que participem, exatamente, que participem motivando, incentivem. Ou seja, não adianta nada eu ter uma escola super bem infraestruturada se o emocional daquela criança está em frangalhos, ou se o emocional do professor está em frangalhos, né? A gente sabe aí, Emanuel já falou sobre isso algumas vezes, sobre síndrome de burnout, que professores têm em quantidades abissais. Ou seja, o primeiro ponto que eu queria falar agora é que a escola não é um prédio, a escola são as pessoas. Lembrem do Thor, né? O Thor fala isso. Asgard não é um lugar, Asgard é o povo. Exatamente. A escola não é um canto, não é um prédio. Tanto é que a escola agora ela se imaterializou em 2020. A escola foi para o ensino online. E aí? Até que ponto a escola é o prédio? A escola são as pessoas. E justamente querendo falar sobre as pessoas, como é que o Paulo Freire não ia ser o patrono da educação brasileira? Porque ele é um cara que está falando de inclusão, de dignidade moral, não está querendo falar que as pessoas para serem revolucionárias, pegarem armas e matarem a elite. Ele está falando que é para as pessoas aprenderem a ler, para ganharem autonomia. Num país com os níveis de desigualdade que o Brasil tem, em que as pessoas só se alimentam na escola, e eu não estou falando isso porque porque me falaram isso. Eu era do colégio municipal. Quantas vezes eu dava o meu lanche, não porque eu sou altruísta, na época eu nem pensava nisso, eu dava o meu lanche porque as crianças não tinham que comer em casa e a única refeição que elas tinham no colégio, era o colégio, e o lanche que davam no colégio, para mim, era só mais uma comida. E para aquela criança era a única refeição que ela ia ter. Ou seja, como eu sempre falo isso, como é que você espera que uma criança dessa vá para a sala de aula, né, e aprenda polinômios? E aprenda sobre as relações geopolíticas complexas do mundo pós-moderno. Você está de brincadeira com a minha cara. Então, o Paulo Freire ser o patrono não quer dizer que a nossa educação ela é ruim porque o Paulo Freire é nosso patrono. Ele é só um símbolo.
um símbolo de alguém que lutou desde os anos 40 pela inclusão de pessoas na sociedade. Ele não está falando de pessoas para ganharem, para disputarem os cargos ou as vagas na universidade. Está falando de um cara que está ensinando adultos a ler. Só isso, né? Então, não quer dizer que se você pegar um livro do Paulo Freire, você lê o livro do Paulo Freire inteiro, você vai sair de lá sendo o cara da educação. Porque se você pensar dessa forma, é a mesma coisa que você pegasse o manual de um carro e achar, porque você lê o manual inteiro, você vai conseguir dirigir um carro depois dentro da cidade. Não vai. É o mesmo raciocínio limitador. Então, para você não passar por constrangimentos, por favor, não limite toda uma obra e toda uma circunstância que fez com que nós chegássemos, né, a entendimentos que hoje em dia são importantes. O Paulo Freire nem é a única solução e ele nem é o único responsável. Indo nessa linha, o que a gente percebe, né, e aí sendo um pouco Bruno, sendo advogado do outro lado, é que talvez o Paulo Freire, por não ser especialista, né, de ações sociais ou de ações políticas ou de economia que seja, né, ele falar de determinadas situações onde ele tangencia aquele assunto e não dá a solução para aquele assunto. Ele apresenta o problema, fala, olha, isso daqui está acontecendo, né, e não deveria estar acontecendo. A gente deveria ter uma mudança na educação que gerasse uma resposta para aquilo ali. E aí as pessoas de direita pegam esse ponto e tenta destruir a imagem dele. Quando o pessoal da direita tenta destruir a imagem dele, eu entendo que é muito mais uma guerra política de falar assim, olha, se isso daqui representa a esquerda, se isso daqui ele é o herói da esquerda, então a gente precisa matar o herói da esquerda para que eles se enfraqueçam. Só que quando eles fazem isso, eles estão esquecendo da parte educacional, ou seja, de que ele teve uma importância enquanto estudioso da área, né, que teve uma importância mundial naquilo ali. Então, é nesse ponto que eu falo que a gente confunde, começa a misturar duas coisas na mesma personalidade. O ente político, né? E o ente, o pesquisador, o cara que propõe uma solução totalmente inovadora na década de 40. E isso é uma coisa que é impactante para a gente. Você defendeu um lado, sendo advogado do outro lado, agora eu vou defender o outro lado. Olha só, não é porque você está saindo desse vídeo entendendo o modo como nós visualizamos o Paulo Freire, que o cara da esquerda, vamos dizer assim, que vê o Paulo Freire como um Deus, também está certo. Por quê? Porque, volto a dizer, não é a única resposta. Onde é que você colocaria, por exemplo, Howard Gardner, por exemplo, o cara que desenvolveu a teoria das inteligências? Ou seja, se você fala que o Paulo Freire é a única resposta, né? Se você vê o Paulo Freire como o intocável, toda vez, e aí é uma dica que eu dou para você como pessoa, toda vez que você colocar no caso aí teórico, como um intocável, você já está errado. Por quê? Porque o próximo passo do desenvolvimento daquela área vai partir da crítica, da desconcentração, da desconstrução, né, da desmontagem daquela ideia que deu base, que no futuro não vai dar mais conta de dar as respostas. Ou seja, até você que defende o Paulo Freire a todo custo, toda obra, né, ou seja, nada do Paulo Freire é criticável, ou seja, você ouvir o nosso vídeo agora e falar assim, não, esses caras são os direitinhos aí, são os coxinhas que estão falando mal do Paulo Freire, não sei o que lá. Isso é equivocado. Por quê? Justamente porque você colocar o Paulo Freire num pedestal não soluciona nada. Você não pode ler apenas uma pessoa e achar que só por ler a obra dele é o suficiente, até porque é justamente isso. Da mesma forma que eu concordo que o Paulo Freire ele é um cara super relevante, eu concordo com o pessoal, com o desconforto do pessoal da direita, porque a gente não pode também ser infantil aqui, a gente tem que ser adulto, a gente não pode querer dar uma de ingênuo, que quem defende o Paulo Freire é a galera da esquerda e quem vai contra o Paulo Freire é a galera da direita, isso é nítido, seria ingenuidade dizer que isso não existe, entendeu? O próprio cara da esquerda,
ele também está dando possibilidade, está dando fogo para o inimigo. Por quê? Se você reduz as suas soluções para a educação brasileira a uma figura e deposita no Paulo Freire todas as respostas, você esquece de Howard Gardner, você esquece de Darcy Ribeiro. Pelo amor de Deus, como a gente vai esquecer do Darcy Ribeiro? Ou seja, você quer falar de Paulo Freire? Tudo bem, mas também tem que falar do Darcy Ribeiro, no mínimo. Então, como a gente está vendo durante esse vídeo inteiro, é de que o Paulo Freire ele é, sim, um personagem importante para a educação, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Ele é uma referência por ter estudado, por ter desenvolvido uma técnica na década de 40, na década de 50, trabalhado com situações, né, de educação que resolve um problema prático, direto, e não tem como tirar isso dele. Apesar dele não ser original, dele ser uma pessoa que concatena informações vindo de outros pesquisadores, ele acaba se ressaltando pela grande importância e o grande impacto que ele tem nessa época da história da humanidade. Então, o que a gente precisa visualizar é que esse Paulo Freire é uma peça super importante de um quebra-cabeça super complexo chamado educação. A gente falou aqui, já tem nos outros vídeos no canal, dizendo que a educação é um ambiente super complexo que exige várias áreas de conhecimento, várias pessoas, muitos profissionais trabalhando junto para que aquele área de conhecimento ali, para aquela nossa necessidade chamada educação, super importante dentro da nossa sociedade, seja desenvolvido de uma forma adequada. Só um profissional ou profissionais de uma área específica não resolve a educação como um todo. Né? A educação é extremamente complexa e ele acaba sendo muito polêmico por conta da questão da imagem dele enquanto uma pessoa importante para a educação se mistura com a parte política e aí as outras pessoas vêm bater nele, vêm querer criticar ele ou vêm querer derrubar ele e tirar esse crédito de patrono da educação do Brasil. Se não for ele, eu vou repetir a pergunta que eu fiz antes, se não for ele, vai ser quem? Né? Outra coisa, se a gente tira todos esses créditos dele, a gente também tem que tirar todos os créditos de todos os outros pensadores da história, como eu falei, sei lá, o Piaget, o Vygotsky, seja lá o Freud, ou outros pesquisadores, outros pensadores da humanidade que tiveram grande importância, porque muito dos pensadores não resolve o problema como um todo. Ele apresenta um problema e apresenta uma reflexão sobre aquela questão que ele está trabalhando. Eu acho que eu gostaria de sair desse vídeo com a sensação de que a gente repactuou a imagem do Paulo Freire com a sociedade, né? Porque uma coisa que é muito importante sobre o Paulo Freire não é você conhecer o Paulo Freire, e nem ter lido Paulo Freire. Na minha visão, é importante saber ler o Paulo Freire. Boa parte do que o Paulo Freire escreveu, eu tenho a sensação de que ele escreveu sabendo que talvez no tempo dele, aquilo que ele queria fazer era impossível de ser feito, porém não era improvável de ser feito. Ele sabia, a minha conclusão sobre a leitura sobre Paulo Freire, é que ele sabia que aquilo que ele estava propondo era muito mais uma orientação de para onde nós devíamos ir do que, de fato, algo prático que pudesse ser feito. Né? Então, acho que o primeiro ponto que é importante é você saber ler Paulo Freire. Senão você vai gerar na sua cabeça uma anomalia, que é, esse cara está falando que dar aula é isso, mas quando eu vou dar aula num colégio com todos os problemas que eu tenho, se torna impossível. Então, o Paulo Freire tem que jogar no lixo. Então, galera, o Paulo Freire, ele é um intelectual. Ele é um intelectual, e ele é um intelectual que conseguiu dar uma solução prática, né, Manuel? Ele conseguiu dar uma solução prática. Ele não é só um cara que escreveu. Ele é um cara que escreveu e criou uma solução teórica e uma solução prática. E a prática foi logo com um segmento que é muito deixado de lado da educação brasileira, que é os jovens e adultos. Então, nesse caso, primeiro de tudo, saiba ler Paulo Freire. Paulo Freire não escreveu aquilo para você, de fato, amanhã, ler Paulo Freire, chegar na sua sala e vamos ser Paulo Freireano agora. Não, porque o jogo
tem que ser jogado. E nesse jogo jogado, o Paulo Freire está escrevendo para a gente poder ter uma direção. Para onde nós queremos levar a nossa educação? Queremos levar para continuar sendo uma educação bancária, vertical, sem a participação da família, dos alunos, aquela coisa, sabe, super rígida e sem graça, ou a gente quer caminhar nossa educação para algo mais afetivo? Eu não vou dizer a palavra afetivo, porque afetivo dá a ideia de, assim, dizer muito, passar a mão muito na cabeça, mas uma educação mais empática. Eu acho que é isso que o Paulo Freire buscava, né, para além do método de alfabetização dele. Então, a dica que eu dou é: leiam Paulo Freire de uma outra forma. Vejam como um caminho que deve ser seguido e não necessariamente um caminho que deve ser aplicado na sua aula logo na segunda-feira que vem. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.